Começou live. Deixa eu esperar a Denise entrar. Pontualidade, gente. Pontualidade. Nossa, tô com bafo. Com fome. Oi! Nossa! Oi, gente. Ai, eu tô só esperando a Denise entrar, tá bom? Caramba, quanta gente. De manhã, quer dizer, de manhã. É tão relativo o horário, porque a Denise vai entrar e ela tá na Austrália. E ela... Lá é meia-noite. Você acredita? Então você imagina a situação, né? Aqui são 9 da manhã e eu acabei de acordar. Então eu passei uma maquiagem pra poder parecer um pouco mais sem remela. Tudo bem, gente? Peraí que eu tô esperando só a Denise entrar. Ah, ela entrou. Vamos ver aqui como é que funciona. Ah, pronto. Obrigada, que você adora minha voz. Eu tô rouca porque eu acabei de acordar. São minhas primeiras palavras do dia. Olá, Oiê! oi Carol, tudo bom? Ih, tá meio atrasado? Ai, meu Deus. Será que sou eu que tô travando? Tá travando aqui, mas não sei, não sei. Agora eu tô te ouvindo. Ah, então tá. E aí, menina, eu não apareceu nada pra botar aqui de pinar o tema e aquelas Você coisas. sabe que Só apareceu pinar, você sabe que mais pinar em você sabe o que significa pinar em Portugal, né? Tipo, tomara que não tenha nenhum português ouvindo aqui. que é. Ai, meu Deus, tô com medo agora. Depois eu te conto. Mas vamos começar. Gente, deve ser um babado. Eu nunca mais vou falar, então. Ai, tá aparecendo um negócio aqui. Ai, pronto. E aí, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Consegui ficar acordada, você conseguiu acordar a tempo? Sim. Eu tava tenso. Meu filho ainda tá dormindo. A minha acordou porque ela tava dormindo em cima de mim. E aí eu, pof, botei pro lado. Que, né, durante a noite a pessoa vai pulando pra sua cama, as mini pessoas. É, pois é, sei E- bem como é que é. Então vamos. Bom, vamos fazer uma apresentaçãozinha, mini apresentaçãozinha? Claro, comece você, já que você está sediando a live. Ai, meu Deus. Tá bom. Então, bom, eu sou Carol, pra quem não me conhece, pra quem veio né, do perfil da Denise. No meu podcast é o Era Uma Vez um Podcast. E eu sou mãe de dois filhos. Eu sou mãe de duas crianças, uma de 3 anos e um menino de quase 7. E que mais? Sim, eu moro no Canadá e um dos motivos que eu fiz o podcast foi exatamente para manter o português do meu filho. E acabou que eu tô ajudando, eu e a Denise, né? Estamos ajudando um monte de gente a, com isso. É isso, acho que é isso de apresentação, não sei. Vai lá, Denise. Então, eu sou a Denise, eu tenho o podcast Livros que Amamos e o blog também, o Books We Love, o Livros que Amamos, que eu faço resenha de livros também que a gente lê aqui em casa. E eu comecei o podcast pelos mesmos motivos da Carol. A gente mora na Austrália, eu tenho duas crianças, o Lucas tem 5 e meio, 5 anos e meio, e a Bela tem 2 anos e meio. E a gente começou a ouvir podcast, começamos a ouvir o da Carol. Na época tinham 2 episódios, eu acho, quando a gente começou a ouvir. E eu queria mais episódios em português, eu queria mais histórias, mais podcasts em português. E aí eu resolvi começar o meu. Eu sempre gostei de contar histórias, resolvi começar o meu. E aí nos encontramos online.
começamos a conversar e aí seguimos até hoje resolvemos bater esse bate-papo aqui nessa live para contar um pouco do nosso processo de escolha das histórias, né? Do que a gente tem conversado tanto pelo WhatsApp. É verdade. Ai, ai, muito bom. E, e aí? Peraí. Deixa eu pegar, eu anotei, tá? Eu tô com uma listinha Eu aqui, eu tô olhando tô pro atrás lado, que de eu tô com mim. uma lista aqui. Então, Eu botei atrás. a gente ia conversar. Vai, pode falar, desculpa. Não, eu ia falar que a gente conversou antes para fazer uma listinha, mas enfim, fique à vontade, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente depois tenta responder no final. Acho que vai sobrar tempo, né, Carol? A gente vai cronometrar aqui, eu vou cronometrar aqui, a gente tá garelando. Mas o primeiro ponto, Carol, que eu tinha anotado aqui, depois, se você quiser, você pula para um próximo. É, sobre como é que a gente seleciona as histórias, né? Isso sempre me perguntam, eu imagino que perguntem para você também, como é que a gente seleciona as histórias que vão passar no podcast, né? E eu tava falando com a Carol que nosso podcast, eu acho, né, meio complementar, assim, né? Porque a gente conta tipos de histórias diferentes, enfim. E aí, então conta aí, Carol, qual é o seu processo para selecionar as histórias para o podcast? Então, bom, eu tento selecionar histórias Bom, primeiro histórias geralmente de contos e folclores do mundo, né? A priori, eu sempre tentei pegar histórias de domínio público e, e eu vou adaptando, mas assim, porque tem muita história que eu gosto muito, mas tem alguma coisa que me incomoda. Então, assim, eu tento escolher histórias de domínio público, mas muita gente me manda sugestão, muitos ouvintes mandam sugestões, pais e mães, e também tem até as pessoas que me mandam livros mesmo também, os escritores ou os Aham. pais, tem até um ouvinte aqui, né, que mandou para mim o Flecha Certa. Ele até comentou aqui que eu vi. Então, assim, eu também recebo bastante livro. E aí eu leio os que eu gosto. Geralmente eu gosto, porque bate muito. Acredito que quando a pessoa ouve, ela também vai por proximidade, né? Tipo, se identifica. Uhum. Então, assim, realmente as histórias têm eu procuro passar algum ensinamento também. No início eu não ligava muito, não é que não ligava muito, mas é, eu, eu não focava tanto em 100% passar ensinamento, né? Mas hoje em dia eu tento nas histórias sim, realmente, sim passar alguma coisa, alguma mensagem e não só uma aventura, né? Apesar de cada livro sempre passar alguma coisa, enfim. E é isso, assim, eu tento também, mas não consigo muito seguir alguma data. Tipo, se tiver alguma data de alguma coisa, eu tento, ah, meu Deus, que eu vou postar? Por exemplo, agora vai ter o dia 7, porque é todo dia 7 e 17. Então, dia 7 de setembro vai ter história. E eu fico assim, ah, meu Deus, eu quero uma história bem brasileira, não sei o que, nanana. E assim, eu fico desesperada nesse sentido. Mas eu tô tentando relaxar. E é isso, esse é o meu critério. Qual que é o seu? Então, é o que eu falei, a gente é meio complementar, né, nisso. A gente aqui em casa não lê muito contos de fadas. Aliás, vários deles meu filho descobriu com o seu podcast, porque a gente não ouvia aqui, não lia histórias assim. E eu sempre, meu foco sempre foi ler os livros que a gente conta aqui em casa, que a gente gosta, que a gente lê. Eu tenho muito livro em português, então eu trago muito livro em português do Brasil. Então, eu seleciono as histórias que eu acho que se encaixam com o que a gente pensa aqui, com o que a gente gosta, né? Histórias que funcionem sem ilustração, porque a gente tem muito livro que não funciona no podcast só com áudio, né? Por causa da ilustração. Então, eu conto histórias que eu gosto, mas, assim, eu também comecei.
receber bastante pedido de histórias. Muitas eu tenho, muitas eu conheço, ou pelo menos eu conheço em inglês, né? E algumas não dá para contar porque, enfim, ou porque, né, a tradução a ilustração é muito forte, ou então porque a história é muito longa ou muito curta, ou então porque, enfim, tem alguma coisa também ali que me incomoda na história, enfim, não dá para eu ler. Mas eu leio basicamente os que eu gosto. Eu já tentei fazer isso também, um cronograma e contar histórias temáticas, mas não dá. Mesmo eu me enrolei toda, perdi as datas, eu sou péssima para as datas. Esse ano eu perdi até o aniversário de amigos e que eu não lembrei das datas. Então, assim, desisti também. Quando eu consigo, eu faço. Eu cheguei a fazer uns episódios temáticos também, com participação das crianças no Natal, um episódio de meio ambiente, mas agora também o podcast está crescendo muito, eu não consigo mais, porque aí a enxurrada de mensagem é muito grande, eu não dou mais conta. Então também É, não consegui mais fazer assim. Imagino que você também tenha isso, né? pois é. É muito engraçado. Tem pessoas que me mandam, às vezes, eu fico até com dó, mas me manda, sei lá, a história finge, sei lá, muito tempo atrás e só agora que eu tô lendo, sabe? Uhum. Ou às vezes nem consigo, porque como eu faço só 2 histórias por mês, é muito. Eu Você tenho que faz selecionar menos, muito, né? né? É. Eu frequência é bem menor. A sua é semanal, né? Então. O meu é semanal. E mesmo É. assim, eu tenho feito. Desculpa, eu tenho recebido muito pedido de crianças que querem apresentar o podcast, né? Que eu comecei a colocar as crianças apresentando e eu já estou com muito áudio, porque, enfim, tem muita. Eu já tenho história engatilhada até o final de agosto, metade gravada e metade já separada até o final de agosto. Então, assim. A gente é legal, eu acho legal isso, o podcast crescendo, as pessoas ouvindo mais, as crianças, né, descobrindo o podcast. E isso foi outra coisa que a gente Lá conversou, né, de falar sobre isso, né, dos benefícios do podcast, né? O que que você acha que seus filhos ouvem podcast aí? O que que eles gostam? O que que você acha legal? em casa eles não ouvem. Olha só, casa de ferreiro, espelho de pau, né? Em casa eles não ouvem, eles ouvem quando eles estão na rua. Uhum, E agora com esse negócio da pandemia, então eles estão ouvindo muito pouco. Porque a gente, na rua que eu digo, no carro, né? uhum, Mas ouvem, assim. Só que pouco, eles preferem que eu conte, né? Ainda mais de noite, assim, né? E muitas uhum. vezes, uma mais velha, a mais nova entra no clima, ela fica na farra e tudo mais. Mas a gente conta muito e durante a noite, né, antes de dormir, eu conto para eles e aí acaba que só que agora porque aqui, como eu tô no Canadá, aqui tá escurecendo 9, 9:30 da noite, né? Então, assim, eles estão dormindo muito tarde. E aí tá Uhum, quase que do tipo, vamos deitar, quer dizer, deitou, dormiu, porque tá muito tarde, sabe? Então, uhum. mas aí mesmo assim, o velho fala assim, com a luz apagada, tá, agora vamos inventar uma história, sabe? Então a gente tá meio nessa. Aí a gente inventa, aí eu invento uma curtinha, assim, pra dormir logo. Uma de um, sabe, assim, era uma vez um menino não sei o que lá, e pof. E aí eu tento Você tem pegar que alguma história contar. do. Você já contou pra eles a história tem uma curtinha da vaca Vitória, você já contou pra eles? Não, O meu mais velho como é que é adora. essa? Quando você quiser uma história curtinha, você conta pra eles a história da vaca Vitória. É assim, era uma vez uma vaca Vitória. Ela soltou um pum e acabou a história. Ah, eu lembro disso! Agora eu lembrei. Né? É verdade. Já tem uma história pro seu repertório de história da noite. Boa. E os seus ouvem bastante, né? Ouvem, os meus ouvem bastante. A gente nunca assistiu muito TV aqui, né? E agora na pandemia, obviamente, aumentou, né? A TV de todo mundo, mas
Mas eles escutam muito no carro, mas eles agora viciaram em podcast. A Bela, minha mais nova, ela demorou. Agora que ela começou a engatilhar nos podcasts. Antes ela não curtia. E agora ela começou a Aham. gostar. A gente ouve muito. Eles já voltaram, né? Aqui a Austrália já saiu do lockdown tem um tempo, quer dizer, Sydney, né? Então eles já voltaram para a escola, então eles escutam todo dia no carro, sempre, né? Eles preferem podcast e eles escutam bastante em casa também. Então eles viram e mexem, pedem na hora da refeição ou na hora do banho. O único horário que eles não escutam é à noite para dormir, porque, enfim, eles preferem que eu leia a história. E também porque eles não Assim. dormem. Se eles ouvem história, eles ficam ligadaços e não dormem. Então, tipo, à noite, na hora de dormir, é só podcast de mindfulness e de meditação, porque podcast de história tá vetado. Não rola. Mas eles escutam. Eu fiz essa pergunta aqui e a maioria falou que bota antes de dormir. Eu achei até interessante, porque eu acho que estimula, É, quer dizer, a sensação é que estimula um pouco, né? eu também acho, mas até que eu tenho uma amiga que diz que coloca em velocidade diminuída agora o meu podcast para os filhos, então Ó, talvez ó, não testei esse aqui. Os meus agora estão na onda de ouvir podcast em velocidade acelerada, então eles ficam mais acelerados, porque eles ó. ficam rindo, gargalham. E outra coisa, não coloquem o meu Ah, podcast em velocidade reduzida, porque eu tenho uma voz de bêbado horrorosa. Eu já coloquei aqui, os meus filhos se escangalharam de rir, então não coloquem o meu, porque não funciona. muito bom. Mas a gente gosta muito de podcast aqui. Eu acho que o podcast é uma mídia muito incrível para as crianças, assim, né? Porque eles têm que se fiar no áudio, né? Então estimula a imaginação, estimula a concentração, porque eles têm que parar, né? E escutar, porque se eles perderem, eles perdem a história. É muito É. interessante também para fazer né, sair um pouquinho da televisão. O meu mais velho agora já consegue escutar sozinho. Ele coloca enfim, no iPod ou no celular, só no Spotify, ele consegue colocar com o fone de ouvido dele, fica lá desenhando e ouvindo podcast. Eu vejo muita criança que fica brincando e ouvindo história. Então, eu acho que é uma mídia muito incrível, assim, para as pessoas descobrirem, né? Eu acho que para as crianças descobrirem. Pois é. E para os pais também, porque aí eu vejo que. Porque assim, a gente. Quer dizer, pelo menos eu vejo pela internet, né, que muitas mães, muitos pais, eles sentem muita necessidade de. Muita culpa, vamos dizer assim, por deixar na televisão, né? Por deixar em Uhum. tela, não televisão, mas deixar. E o podcast, ele te traz esse benefício também, né? Porque é uma forma de, de desvirtualizar, né? Então, Ah, com certeza. Eu, detox, né, praticamente, porque que é isso? Eu recebo um monte não. Eu recebi já alguns e-mails falando assim, é o quê? É só áudio? Eu não entendi, porque entra pelo site, sabe? Aí eu explico que não é que é áudio, sabe assim, que não é vídeo e que é para soltar a uhum. imaginação, nananã, porque né? Na nossa época a gente tinha até aquele CD, o disquinho, né? Não sei se você tinha, Aham. mas Ainda eu tem, lembro ainda existe no Spotify. A gente ouve aqui alguns. e, e, é isso, né? Era o que a gente tinha e agora tem um podcast. Pois Agora é, tem gente. eu vi aqui a história da Clarice também, que ela contou aqui do gato xadrez. Gostei, Clarice, vou contar aqui para os meus. Eu acho que meu filho vai demorar para entender, eu vou ficar repetindo isso 20 vezes até ele entender a piada. Vou contar. Mas um outro ponto que eu tinha notado aqui da gente conversar. Ah, ela falando que eu amo a minha do Teatro de Esquinho. A gente ouve aqui no Spotify É, também, mas eu tenho umas bem datadas, né? Assim, uns textos, assim, meio, no meu ponto de vista, um pouco problemáticos. Eu dou uma filtrada no disquinho, nessa coleção de disquinho, mas a gente ouve algumas. O Burrinho Trololó, a gente ouve. Qual é o outro? Da Empadinha da Sem Amarreca. tem décadas que eu não ouço. Eu preciso ouvir para É, lembrar. Eu só, ouve, você vai lembrar. eu só lembro De qual? da Chapeuzinho. Por causa da Ah, música, que Chapeuzinho. eu lembro também. A Chapeuzinho, eu não me lembro agora, não ouvi no disquinho, na do disquinho ainda.
É, alguém falou, a Vanessa falou que, Carol, meu filho adora suas histórias autorais. A gente adorou aqui o Lego também, a história do Lego. O Lucas ouviu, a Bela era pequena quando você lançou essa história do Lego, e aí, nossa, ele se identificou demais com ela comendo Lego, a irmã comendo Lego aqui. Não, é muito, cara. Eu queria muito fazer mais. Eu tenho uma lista. Quando a gente se mudou, eu tenho a lista, eu tinha uma lista de se mudar, e aí, por coincidência, veio o livro é, Do do Ninho do passarinho? Passarinho. Ai, meu Deus. Do passarinho que É, mudou de ninho, da Cíntia. Aí depois veio, aí eu tinha escrito até assim, um menino que. O ninja que não queria mais comer, um negócio desse. Aí veio o Matias e o Poder dos Alimentos. Falei assim, gente, que bom. Mas assim, eu queria muito voltar a escrever. Mas eu tô sem tempo. Agora eu vou começar. Vamos ver se voltando às aulas, porque aqui tá todo mundo de férias, né? Não é nem por causa da quarentena, mas por causa de férias. E aí, em setembro voltam as aulas, quer dizer, ou não, né? Mas deve voltar às aulas. E aí eu vou ter mais tempo para poder me dedicar e aí, de repente vem mais histórias. Porque eu só criei duas e, pô, tem mais de um ano que eu postei as, né, as duas. É, é. Eu admiro essa criatividade, eu não tenho. Eu fico aqui nos livros mesmo, não tenho essa criatividade. A Clarice está perguntando aqui qual é a capa, eu não entendi. Que capa? Eu não entendi. Depois ela esclarece aqui. Carol, eu tinha anotado aqui uma outra coisa para a gente conversar, era sobre o tipo de história que a gente não conta. Você sabe dizer assim, Peraí, só ah, para do mostrar aqui. passarinho. Essa, eu contei Esse também ela. é uma criança que se mudou para. Muito bom esse livro. Ou, né, para mudanças em geral, assim, mas principalmente para quem se muda para muito longe. Com certeza, é muito bom esse livro, eu gosto muito. Não, mas eu tava perguntando qual é essa história que você não conta? Tem algum tipo de história que, assim, que você não conta no podcast? Ah, tem. Bom, deixa eu ver. Tem, deve ter. Assim, o que eu tento, porque assim, como eu adapto as histórias, eu paro, eu modifico, tipo, por exemplo, finge, sei lá, não, qualquer uma, aquela clássica, assim, que tem alguma coisa que me incomoda muito, eu modifico, né? Então, Aham. assim, agora, se for alguma história enviada que não seja de domínio público, alguma coisa, aí eu não conto, mas pior é que agora pensando assim, não tem nada assim, um tema, por exemplo, se for algum tema, alguma coisa. Eu queria muito, algumas coisas eu quero muito falar, só que eu ainda não tive tempo de pesquisar, e eu vi que você já entrou nessa, que eu vi que você postou alguma coisa sobre isso no Instagram, que é sobre morte. Eu queria muito que tivesse isso, contar isso de uma forma que não fosse pesada, vamos dizer assim. Mas eu acho importante. Eu acho que todo assunto é importante, só que a forma de se contar é que me bloqueia, entendeu? Uhum. Acho que é mais ou menos isso. Mas não tem nenhum tema assim que eu não contaria. Quer dizer, sei lá, deve ter. Mas, mas dependendo da forma que é escrita, né? Então, Aham. e você? Eu também, né? Assim, eu tenho uma gama maior, porque até quem foi que perguntou aqui? A Sabrina perguntou se todas as histórias são de domínio público. As minhas não. Eu conto histórias de livros atuais, livros da literatura infantil, nacional e Ah, mundial. Alguns que não existem em português, eu faço uma adaptação, né? Uma tradução e uma adaptação para o podcast. E quando tem traduzido, eu conto a versão em português. E a Carol, ela faz, né? Você conta de domínio público, mas você conta algumas outras que também não estão em domínio público, né? sim. Tô começando.
Então, e a minha seleção aqui são coisas que pactuam com o que eu acredito. Então, assim, eu não leio histórias, né, racistas ou histórias que têm algum estereótipo de gênero muito forte, ou histórias que, enfim, então, que são muito datadas, sabe? Histórias que são antigas e tem umas coisas que, apesar de não ser assim, aquela coisa, né, absurdamente preconceituosa, mas é um linguajar, um tratamento que, enfim, eu acho que não tem mais nada a ver, eu acho que a gente tem que repensar e tem que modernizar. Então eu tento contar histórias que têm uma linguagem mais moderna, né? Mais condizente com o que o mundo é hoje. Então, esse é o meu veto, assim, para histórias. E eu não costumo mudar também, as histórias. Se o livro tem alguma parte que me incomoda, eu não leio. Eu não mudo história. Porque eu acho que o autor teve um trabalho, né, para escrever aquela história, fazer aquele fio. Eu não gosto de mudar, de adaptar a história. Eu prefiro, assim, É, tirando as de domínio público, né? Porque as de domínio público, enfim, são contos que são recontados mesmo. Mas eu digo assim, um livro específico, eu não gosto de mudar assim uma palavra, uma frase. Eu prefiro não ler aquela história. Por isso que eu também não leio livro de é. princesa, por exemplo. Aliás, esse é um tipo de história que eu não conto, história de princesa. Não conto porque a gente não lê aqui, enfim. Eu tenho meus problemas com os estereótipos dos livros de princesa, então eu não leio. A não ser que seja uma princesa como a princesa Sabichona, que eu li. Aí eu leio, mas fora isso, não. Eu tenho a Princesa Flecha Certa aqui também. Pois é, eu É, tenho. eu leio livros de princesa, eu gosto. Eu adoro. Eu adoro Cinderela, por isso que ela foi a primeira. É, então, você falou agora parando para pensar, por exemplo, eu estava procurando livro sobre folclore brasileiro para poder ler no dia. Ó, spoiler, hein? Dia 17 de agosto. Aham. Porque dia 20 é o folclore brasileiro. Ó, spoiler, quem tá vendo na live já sabe. Mas enfim, eu peguei um emprestado, porque assim, como é aquela história, a gente mora fora, né? Então a dificuldade de se encontrar um livro em português, Ah, eu tenho muito pouco. E aí, o que que acontece? Eu fui na casa de uma amiga brasileira, e aí eu fusquei os livros dela, vários assim, eu falei assim, nossa, quero esse, não sei o quê. Aí eu peguei um da Clarice Lispector, acho que é da Clarice. E aí eu falei assim, nossa, deixa eu ver esse, porque é de folclore, não sei o que, nananã. Eu não gostei. Aí, tipo assim, eu falei assim, e tava na lista pra eu ver se eu ia ler, eu não gostei. Eu não sei, alguma coisa não bateu. Então, assim, por exemplo, eu não vou ler. Mas assim, é um gosto pessoal, entendeu? Porque eu não me senti é. confortável, não me sinto confortável no caso, como eu não posso modificar, porque não é uma obra pública. É, Aham. aí eu falei assim, selecionar, ver se eu seleciono a história, mas não gostei, não sei, não bateu em mim, assim. Não é a cara do meu podcast, no caso, sabe? Porque eu gosto de fazer umas vozes e tal. Não sei, eu achei a leitura meio que. O Nick gostou, eu li pra ele, ele gostou, mas eu, particularmente, não gostei muito. Então, aí Eu esse é também, às um vezes. critério. Então, Eu um também. Eu critério fiquei. é você. Ah, Oi, desculpa, te cortei, fale. Tá com atraso aqui, aí às vezes acho que você não tá falando, você tá, desculpa. pode falar, eu já terminei. Eu meio que terminei. Não, eu acho, eu também penso isso. Eu acho que, e eu falo muito disso no blog, né? Eu acho que o livro é muito do moderador, né? O moderador tem que estar confortável de ler aquilo. Então, por exemplo, você leu o Não Me Toca Seu Boboca, que eu achei brilhante, e eu tava querendo fazer um episódio daquilo, mas eu não conseguia achar uma forma de sabe, passar aquela mensagem. Então, eu acabei não lendo. Apesar de eu achar importante, eu queria ter lido um livro desse assunto, mas, enfim, não rolou. E acontece muito isso, de às vezes, né, a gente que é o moderador, né, no caso, a gente que está lendo, a gente tem que estar confortável, né, a gente tem que gostar. Um dia me mandaram, me sugeriram de ler um livro famoso, acho que é da Tatiana Belink, o caso do bolinho. E aí, nossa, eu li pro Lucas, eu até achei a história interessante. Aí eu li pro meu filho e pro Lucas, ele morreu de medo, só faltou se esconder debaixo da mesa, odiou, falou que odiou, olhou pra mim e falou, não, odeio, não quero. Aí eu fiquei me sentindo tão mal, falei, não vou ler no podcast. Então, assim, mas é uma história super famosa, tem muita criança que ama.
Mas eu acho que é isso. A gente, como moderador também, né? Como lei, a gente tem que passar o amor pelaquela história, né? Se a gente não gostar e não se identificar, não tem como a gente ler, enfim, e passar, né, de uma forma legal e contar a história de uma forma legal. Pois é. Aí e acaba que transmite, né, o sentimento. Então, é complicado. Eu amo a história Aí do eu tô bolinho, vendo. olha lá. É, eu, eu achei super divertida, mas o Lucas odiou. Eu falei, nossa. Aí, enfim, eu tô tentando ver uma outra parecida com a do Bolinho, que ele gostou aqui. E aí, e tem umas que ele me pede pra ler, assim. Outro dia ele me pediu pra ler Momotauro, que é um livro da Lúcia Hari. Ai, gente, esqueci o sobrenome dela. Mas é um livro legal, eu gosto, mas eu não consigo ler. Tipo, primeiro que, assim, ele gosta, mas a mim não tocou tanto. Segundo que as ilustrações eu acho lindas, eu não conseguiria só ler no áudio. Mas ele sempre me fala, você já É, gravou o livro do Momotaro? Você já gravou o livro do Momotaro? Eu falei, não, não gravei. Não me impressiona. você Enfim, falando, ainda tô vendo. eu lendo aquela do. Mudando, assim, mas eu lendo que eu li aquele da Sulwe. Cara, o livro, as ilustrações são tão maravilhosas, Ah, que ele é no final eu tive lindo. que. Eu entendo demais. Eu fiquei apaixonada pelas ilustrações. E, e realmente é aquela coisa, né? Se complementa. A, a, a minha filha, eu tenho lido também. Qual que é? Tem uma história que eu tenho lido. Ah, não, é do folclore brasileiro. Eu tenho lido por causa, né, da história. Eu peguei aqui, tem uma do Maurício, e aí tem uma, acho que é do Boitatá, que tem Aham, uma eu li a do ilustração que Boitatá. entendeu? Pois é, então tem uma ilustração que é dele todo em preto e só o olhinho dele aparecendo. A minha filha fala pra passar, ela morre de medo. Ela morre de medo dessa parte. Não, medo. Faz assim, ela faz assim. Mas o Boitatá, as ilustrações são fortes, mas o texto eu acho uma das melhores. Inclusive foi a que eu escolhi ler no podcast É, também, porque as outras eu não conseguia. Assim, tem uma que é. a meu filho adora, mas que eu sempre lia. Ele adora a versão que eu criei para ele, que é a da Cabra Cabriola. Ele adorava no passado a Cabra Ai, Cabriola, mas ele conhece uma versão adaptada, ele não conhece a versão verdadeira do Homem do Saco, não. pois é, eu acho ela pesada, eu achei. É, não leio pra ele, eu leio, é assim, eu mudo. Então, assim, ele entende uma versão ele escuta uma versão completamente diferente, que eu não sei como é que ele não se tocou ainda que cada vez que eu conto surge uma versão diferente. Mas deixa eu só voltar aqui no comentário, Carol, antes que eu perca. A Andrea falou, Cara, diante dessas. Não, eu estou acompanhando aqui. A Andrea falou aqui que diante dessa situação de não se conectar com a história, vocês acham que abre para quero o contador de histórias crie. Deve ser para quê? Para que o contador de histórias crie suas próprias histórias? Eu acho, com certeza. Para quem tem a criatividade brilhante da Carol, eu acho ótimo. Para mim, não, não funciona. E a Andrea também fala, me fala o nome dos livros de princesa. Eu não entendi se é o livro de princesa que a gente não gosta ou o livro de princesa que a gente gosta. Porque eu li o Princesa Sabichona, foi o único que eu li até hoje. Ainda tô à caça de outros. E você leu outros vários, né, Carol? Você leu Cinderela, mais adaptados, né? sim, a. Deixa eu ver. Cinderela, o Príncipe Sapo. Quer dizer, sei lá, eu vou ler agora, a próxima vai ser, acho que é Rapunzel, que é o que eu quero também, Ah, eu só que adoro eu tô Rapunzel. adaptando. Eu tô adaptando ela. E aí tá demorando. É, mas Você o meu é conhece mais clássico, uma né? versão da. Você conhece a versão da Rapunzel da Beta? Gente, eu tô com o nome hoje. Eu tô lendo esse livro com o Lucas ultimamente e até já postei dele no blog. Eu tô pensando em ler ele no podcast. É uma versão da Rapunzel bem Eu vi, curtinha, da Beta alguma coisa. Uma capa toda amarela e preta. não vi, eu não li. Não. É, Ela é uma versão bem legal da Rapunzel, diferente, de repente você pode pegar alguma inspiração. É um livro bem legal, mas eu não sei se funcionaria. Eu ainda estou pensando em ler ele no podcast, mas o problema são as ilustrações dele. Mas é uma versão que a Rapunzel, ela
ela se vinga da bruxa. E ela fala, como a bruxa sobe pela torre, pelo meu cabelo, e se ela sobe, eu também posso descer. E aí ela usa o próprio cabelo para descer. E, enfim, é bem Hum, interessante. Depois eu te mando. Mas, deixa eu ver se alguém comentou aqui alguma coisa. Mostra a capa, acho que eu eu não falei disso. sei. Ah, do da Rapunzel eu não tenho aqui comigo, então tá lá no quarto, não tenho aqui. Mas tá no meu blog, eu falei recentemente não, tem um tempo. Mas eu falei dele, tá lá no meu blog, eu falei sobre ele. Eu vou procurar o nome aqui dela, depois a gente bota na live. É. Tem o. A Bela e a Fera também é né? Uma princesa. A Bela Sim, sim. também, Você né? leu Eu, você leu Bela e a eu Fera tenho, também, né? eu tenho uma que foi a André que escreveu, a André Barros. Ela fez uma versão muito, muito bacana, cara. Muito legal. Foi muito legal. Ah, eu me E, lembro e eu tá, é da Bela e a Fera tem um tempo. história. Quando eu tava adaptando a Bela e a Fera, ela me mandou essa história. Eu falei assim, gente, essa história é muito boa. Ainda tinha até bolo de rolo. Sensacional. Seus ouvintes adivinham o pensamento, né? Quando tu tá querendo uma história, eles já. Não, é muito, muito incrível a conexão. Carol, eu Que anotei mais? aqui também para a gente falar sobre as dificuldades. Quais são as dificuldades que você. Por acaso a Sabrina mandou a pergunta nesse minuto, do tipo de microfone. Quais são as dificuldades que você encontra ou encontrou no início para gravar o podcast? Então, a minha, a primeira, eu gravava com o meu celular dentro do meu carro, por causa da acústica do carro, e era o único momento que eu tinha de paz. Eu morava numa casa que a garagem era fora da casa, e aí eu ia para lá com o meu computador e o meu micro para poder ler e o meu celular para gravar com o microfone do celular Uhum. e gravava dentro. Hoje em dia eu gravo, eu tenho microfone mesmo de, né, mais profissional, ciclo e gravo dentro do armário. Eu lembro de Gra- um post seu que você falou que gravava dentro do armário, Eu gravo dentro do armário. por causa da acústica, Eu não sei, né? o som fica melhor, a acústica fica melhor, aí eu vou lá com o computador, o microfone, e aí vou aí gravo lá. Mas essas foram o principal, na verdade, eu acho que é achar um momento de paz. Eu não tenho Ah, com as momento de crianças, paz, né? é, porque eu durmo com eles praticamente, durmo cedo, porque a Ah. Amanda acorda mais. Aí, então eu não consigo. Antes eu trabalhava à noite e eu me estimulo muito se eu ficar à noite, tipo, né, Uhum. trabalhando. Eu prefiro trabalhar durante o dia. Agora que a gente. Porque a gente tem um ano que o marido trabalha de casa, então com essa pandemia, pra gente não fez tanta diferença nesse sentido. Então a gente tem um horário, tipo, de manhã é o meu horário, e de tarde e de manhã, de madrugada é dele. Sabe assim? O meu Aham. marido acorda às 5 da manhã, aí até às 9h30 é o horário dele, aí 9h30 até meio-dia é o meu horário. Aí nesse horário eu Ah, gravo. legal. Mas mesmo assim, eu tenho que pedir para eles: olha só, agora vai lá fora, todo mundo brincar lá fora, ou então no basement, né? Para poder, porque eu quero silêncio, porque é um caos. Ah, imagina, aqui é impossível também com eles em casa, não tem como. Eu gravo assim, eu escolho um dia da semana e gravo tipo umas 2 histórias, mais ou menos, quando dá. Aham. E Ah, com que você, bom, você como é já que é? otimiza, né? Ah, é parecido. É, Também não consigo aqui durante o dia com as crianças é impossível, porque eles vivem colados em mim, então não tem como. Eu gravo à noite, depois que eles vão dormir. E aí eu gravo, até porque a acústica à noite é melhor aqui. De dia fica muito barulho, não sei, barulho do ambiente. Ou então você tá gravando aí, que passa caminhão de lixo, enfim. Aqui meu apartamento é aí muito ruim a acústica.
E como aqui na Austrália todo mundo dorme cedo, quando dá 8 da noite fica um silêncio, parece que sabe, tá tudo morto. Então eu gravo à noite e eu costumo gravar também mais de um episódio junto. Mas alguém perguntou do microfone, eu gravo com. Meu marido comprou pra mim um microfone. Ele tá aqui do meu lado. Se ele me ouvir, eu pedi pra ele trazer um microfone pra mim. Marido, você pode trazer meu microfone pra mim, por favor? Eu gravo com um microfone que tem um bloqueador de ruído. Então, ele acopla no Ah, tá. celular, ele vai direto no celular e ele encaixa um fone de ouvido. Obrigada. Ele trouxe aqui. E ele encaixa um fone de ouvido. E aí, é esse aqui. Esse é meu microfone. Na Ah, verdade, ele é um. Deixa eu tirar a capinha dele, que ele tá com frio. Mentira, é o bloqueador de ruído. É esse aqui o microfone. Ele é um microfone, ele que legal. acopla no celular direto, e aí eu gravava inicialmente sem ele, porque isso aqui ele veio dizendo que era para vento, para bloquear vento, mas eu descobri que ficava, ainda assim captava ruído, captava respiração, sabe aquele barulhinho que Sim, você faz, né? E aí eu comecei a usar a capinha, e aí nunca mais tive problema. Então agora eu gravo com a capinha mesmo, sem ter ruído ambiente. E ele bloqueia bem os ruídos, e aí eu acoplo o microfone, um fone de ouvido nele, né, para poder ouvir melhor o que eu tô gravando. E é isso, só gravo com isso. Diferente da Carol, eu não tenho nenhum conhecimento de edição, técnica, nada. Eu gravo tudo assim de uma vez só, cortando só para não perder o áudio todo e não consigo editar muito. Esse microfone aqui na Austrália não é caro. Aqui na Austrália ele custa uns US$ 100, mas é no máximo. Mas eu imagino que no Brasil, né, tudo é muito caro. Eu imagino que nos Estados Unidos e no Canadá seria até mais barato. Mas ele é ótimo, quebra um super galho. E aí a gente usa um programa para gravar. Para mim, a maior dificuldade, na verdade, é a parte tecnológica, que eu não entendo nada. Então, assim, penei no início, briguei com a Apple Podcast, que não aceitava meu podcast. Fiquei acho que uns 4 meses para a Apple aceitar meu podcast. Ninguém sabia porque que a Apple não aceitava. Até hoje eu brigo com o Deezer, porque o Deezer não quer aceitar o formato do podcast. Então, enfim, o meu problema maior são tecnológicos mesmo, porque eu sou uma negação tecnológica. Não consigo editar direito. Aí as pessoas me mandam, as crianças me mandam áudio, aí eles falam, mas qual que você precisa? Eu falo, não, eu só preciso que o áudio não tenha muito ruído, que eu não preciso editar muito, porque eu não sei editar. Vai ficar uma sim. bosta. Então, o meu problema maior é tecnológico, na verdade. É. É. Aqui, gente, sério, se ouvir as minhas histórias, se ouvirem minhas histórias sem cortar, é sério, é sem noção, sem editar. Porque eu erro muito, e muito, muito, muito. Eu tenho, nossa, sei lá, dislexia, não sei como é que se fala, mas deixa eu mostrar. O meu é esse aqui, ó. Deixa eu. Estou perguntando aqui qual é o meu também. Esse aqui é Blue Yeti, da marca Yeti. Que, é, também eu comprei na promoção de. Tipo a Black Friday daqui, chama Boxing Day. Tem aí. Aham. Mas paguei acho que US$ 150 canadenses, né? Então. E E ele ele é bem bloqueia bom, também assim. ruído, não? Não, não. Ele, muito pelo contrário, ele pega bem, viu? Pois Então você é, tem esse que que é o estar num problema dos ambiente. microfones, né? Eles acabam pegando muito. Por isso que É, eu gosto desse peludinho, o peludinho bloqueia bem os barulhos ambientes. sim, é complicado. É bem chato. Alguém perguntou aqui, Carol. Alguém perguntou aqui, a Diniz Viana, que pode falar, ela fala que é podcast iniciante e que grava com celular e onde mora faz muito barulho e que é difícil a paz. Pois é, difícil a paz. Se você não tem uma acústica boa, você tem que ir para algum cômodo da casa, dentro do armário, como a Carol faz. Ou antes eu gravava dentro do carro. Então, assim, era o único lugar. Eu moro num lugar super residencial, então quase não tem barulho lá de fora. Quase não tem. Antes tinha, porque tinha muita obra que estavam fazendo muitas casas aqui. E aí, logo assim que eu me mudei, era caminhão o tempo inteiro. Aí eu tinha que parar. Aí esperava, boa vontade. Aí tem Hum. pracinha também, eles estavam fazendo uma obra. Disse assim, gente, não vou conseguir gravar nunca aqui. Aí, mas É.
Eu gravo à noite por causa Achar um disso. melhor ambiente. Ou É, isso. o melhor ambiente, o melhor horário e aproveitar e tentar gravar mais de um episódio, né? Se possível, no mesmo dia, quando você É, consegue a paz. Agora na fazer quarentena por eu tenho pacotão. conseguido, eu tô trabalhando de casa já tem, sei lá, 4, 5 meses, então eu tenho conseguido, agora que as crianças voltaram para a escola, eu consigo gravar de dia. Mas é ruim, porque aí vai em vizinho, abre a porta, cachorro late, passa, enfim. É, eu prefiro mesmo à noite, que à noite é essa tranquilidade aqui, parece que tá todo mundo, né? Tipo, mas aí é aquela coisa que você falou, depois a gente fica cansado, né? Que minhas crianças acordam às 5 da manhã, então. É. A Sabrina Carol tá perguntando do aplicativo para edição. Eu já conheço o seu, mas fala aí qual é o aplicativo que você usa para edição. Eu, eu uso o GarageBand, que é um aplicativo de graça, mas é para Mac, né? Eu não sei para PC, se for PC, qual que é. Acho que é áudio ou alguma coisa. Tem um também que é Audacity, que eu usei muito. Eu usei para os primeiros episódios, mas eu não me adaptei. Foi muito ruim, muito ruim. E, ai, sei lá, eu achei ele muito travado. E aí eu agora uso o GarageBand. É isso. Você usa o próprio Anchor, né? Eu uso o Anchor. Eu tentei baixar o GarageBand, nossa, quebrei minha cabeça, um monte de botão e aperta Não, não gostei, não consegui. Aí meu marido achou um outro que era mais intuitivo, aí me deu, baixei também, não consigo nem começar. Eu perco mais tempo tentando editar. E aí eu gravo no Anchor, mas o Anchor ele tem uma pequena edição, que você falou que você edita porque você erra, né? Eu gravo em pedaços de 1 minuto no máximo, de 30 segundos a 1 minuto. Então eu vou gravando segmentos. E aí eu não preciso editar. Ou se eu preciso, eu só corto um pedacinho bem pequenininho, enfim. E aí o Anchor vai, eu edito, e o Anchor bota os áudios todos juntos, né? Então, assim, o Anchor é um app muito bom para quem está começando e não conhece muito de tecnologia, porque ele faz todo o trabalho, né? Você grava nele, você É, edita nele, você coloca, enfim, as músicas de abertura, do meio e tal, você coloca a música de fundo e ele distribui para todas as plataformas de podcast para você. Então, assim, eu acho um app muito bom e gratuito também, né? sim. É, isso que é bom também. É, eu não achei tanto. Assim, dificuldade, eu ainda não sei mexer direito. Eu acho que ele deve ser bem melhor que eu uso, porque eu uso bem limitado, só o que eu, o que eu comecei a usar. Mas para mim era mais fácil, porque como eu trabalhava com edição de vídeo, né? Então ele é bem parecido com o programa que eu usava. Por isso É, que eu até confundo. Eu acho que por isso que eu não tive tanta dificuldade, assim, talvez. é. Carol, tá rolando muito pedido aí pra você imitar a fera. Gente, Lembro mais sempre. eu não sei como é que era, não lembro. Tem tempo que eu dublei ela, peraí. Eu não lembro. Eu não sei se ela falava, eu não lembro. Acho que vocês vão ter que Eu ouvir o não lembro, podcast da Carol pra ouvir a fera. não lembro. Não lembro como é que é. A gente adora aqui, Será que era Carol. A Milton gente ainda? ouviu a Alice e adoramos a Alice. O Lucas não conhecia, adorou. A gente agora até comprei um livro, uma história resumida da Alice pra ele, que ele adorou a história. Cara, isso eu apanhei muito, porque é muito personagem. E eu falei assim, gente, como É, é que vai ter voz é. pra esse desesperada? Eu falei, meu Deus, eu gosto, E eu você não adoro fazer voz. esquece a voz, não, quando você tá gravando? Tipo, sei lá, você faz a voz pro personagem, você. Aí eu esqueço, aí eu paro, assim, peraí, qual é a voz mesmo? Principalmente na Bela e a Fera, não. Ó. Né, da Alice, sei lá, acho que era do gato, que ele tá no início e depois no final. Aí eu falei assim, gente, peraí, ai meu Deus. Aí teve um episódio, não sei qual foi, não foi da Alice, mas eu lembro que eu gravei a voz de um personagem toda de uma vez porque eu esqueci, porque eu tava confundindo com um outro da própria história. Não faz. Aí eu gravei por patacão, assim.
Eu esqueço, às vezes A eu esqueço. Marina, a Marina tá falando que ela também esquece as vozes que cria, gente. A Marina, um caso, você é um caso à parte, que aqui em casa, os seus podcasts com música faz um sucesso que você não tem noção. Eu já não aguento mais ouvir as crianças cantando as músicas do podcast da Marina. A Marina. A gente estava falando, a Denise falou, né, quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, dessa coisa de um complementar o outro, né? E o Era uma Vez um É, podcast mais histórias, são mais contos, histórias clássicas, né? Esse ponto, contos folclóricos do mundo inteiro. O da Denise, o Books We Love são histórias contadas de livros, né? São histórias mais atuais. E o da Marina são mais musicais. Então, assim, é como é, se nossos três podcasts. é. Marina Bastos, para quem não estiver vendo as letrinhas aqui, é, as, as pessoas comentando, A história preferida são da três podcasts. Marina. História preferida, isso. É que são complementares, né, para as crianças. Então, Com certeza. Com certeza. E não dá pra botar Marina na live, porque só dá pra entrar duas pessoas na live, infelizmente. Temos que fazer uma live no YouTube, né? Acho que o YouTube dá pra entrar três pessoas na live. 10 horas de YouTube. É. Carol, a gente só tem 10 minutos antes do Instagram derrubar a live. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. E o que você acha? Tem mais alguma coisa? Você tinha anotado? Eu achei o pessoal super participativo, gente. Sim, Aqui a tá todo gente mundo já respondeu ativo, né? bastante perguntas. Já respondemos bastante perguntas, mas só se alguém tiver mais alguma pergunta. E porque você tem mais alguma coisa, Ah, Carol, que você queira contar? não, não que eu lembre, assim. Deixa eu ver Não. aqui se tem alguma, se eu perdi alguma. A Denise Viana tá falando que a primeira história que eu vi sua foi a do Três Bodes. Eu adoro a história do Três Bodes também. Essa. Eu acho que é entre as 10 mais ouvidas, ou as 5 mais. Não, acho que as 10 mais ouvidas ou 5 mais ouvidas. É bem engraçado. Eu não conhecia essa história antes Você não de contar. conhecia? Eu não conhecia, péssima pessoa. E aí, uma amiga minha, ilustradora, maravilhosa ela. Ela é ilustradora de livros infantis. E aí Uhum. ela falando, eu perguntei para ela tem duas filhas, né? E eu perguntei para ela, eu falei assim, cara, qual é a história que a sua filha mais velha, no caso, ela que a mais gosta? Aí ela falou para mim, é os três bodes ou os três cabritos, não lembro. Aí eu falei assim, deixa eu ver. Aí peguei e vi, aí eu achei mó barata a história. Eu falei assim, vou contar. Aí contei. Ah, essa E é história é muito. mó barata, a gente curte aqui. Olha, E tô falando travou aqui. aqui, coloca o nome do editor, por favor. Qual editor? O da Denise é Acho o que é o editor Anchor, da. É, o meu é o Anchor. Anchor, e o meu é o GarageBand, é tipo banda de garagem. E tem o Audacity também, que eu não gosto muito, mas também é gratuito. A Clarice. AUDA. Ih, rapaz, AUDACITY, né? É, é. A Clarice tá pedindo pra gente contar uma história, Clarão, mas eu não separei nada, não tenho história aqui pra contar. E assim, se eu Ah, contar essa hora da. Marina, cadê você? Marina que tem que aparecer aqui, né? A Porque ela que Marina é boa que nos ao vivo. conta. Eu até tenho aqui algumas, ó, mas não dá. É que o pessoal me mandou. Mas eu sou péssima em contar ao vivo, tá? Então, assim, né? Qual a história? Ah, a Marcela tá perguntando. Marcelinha vai ter uma história. Vai ter. A próxima história em homenagem a essa minha amiga, tá? Abafa aí. A Marcela é minha amiga, que tá aqui perguntando qual é a história mais ouvida da gente. A minha, eu Qual é a acho. sua, Eu tava Carol? vendo
Putz, agora eu não lembro se é. Eu acho que. Eu não sei se é. Não sei se é Cachinhos Dourados ou se é Chapeuzinho Vermelho. Tem que lembrar, mas eu não sei. É uma das duas. A Branca de Neve As eu duas acho são que ótimas. vai passar. Eu gostei muito da Branca de Neve, da versão que você fez da Branca de Neve. É? Ai, que bom, Gostei obrigada. bastante. Gostei bastante. Eu não contava Branca de Neve aqui até a sua versão. Gostei. Ouvimos aqui. E Qual qual é que a é sua a história sua? preferida? A André tá perguntando qual é a sua história preferida do Não, mas qual podcast, que é do a seu sua mais podcast. ouvida? A minha mais ouvida é Marcelo Marmelo Martelo. Disparado. Ah, Disparado. Mas seguido de perto do Pum. Da situação do livro do Pum. bom. Ah, Do Pum. Mas eu acho que, se não me engano, a Chapeuzinho Amarelo tá chegando perto também. Eu não me lembro agora dos pois é, status, mas eu acho que. tá também. Branca de Neve tá bem. Tá assim, ainda tá assim, porque ela foi postada tem, acho, 2 meses, não sei. A estreia É. preferida da gente. Ai, que difícil essa pergunta. Mas é da gente do podcast ou da gente de livro, né? Tipo, do livro fora do podcast. Fala do podcast, É, do seu podcast. Qual. do meu podcast. Ai, depende, eu acho. Eu me, defi- eu me de- Não sei. Porque cada um tem uma coisa que me pega sabe assim, mais especialzinha, assim, sabe? Eu tenho Uhum. umas. Não tenho uma preferida, sabe? Eu tenho uns pontos preferidos de algumas coisas. Por exemplo, a do Ninho, não que ela se. Não, eu me identifiquei demais com ela, porque eu moro fora e aí eu me mudei há pouco tempo, de cidade, então eu me identifiquei muito com ela. A sua eu gostei demais, amei, amei, amei. Achei ela linda, mas a mais até pelas ilustrações também. É difícil, eu não sei. Ah, Não sei. difícil, né? Escolher. Minha Tem tantas. E qual é a Assim, não história falando preferida dos assim, é seus porque. filhos? E a dos seus Ixi, filhos, qual é a preferida? muito a do Lego. A do Ele Lego? sempre pede a do Lego. É. Ele, mamãe, eu quero ouvir aquela do cocô. Aí do Lego, que é a do Lego, né? É do cocô. A do Cocô. Deus, qual é? As minhas, a dizer que a que eu mais gosto é difícil, né? Porque a gente grava tanta história, eu gosto de tantas que eu já publiquei, que eu não sei dizer, assim, na verdade, qual é a que eu mais gosto. Eu gosto, particularmente, me emocionei muito com a de Natal, com a participação das crianças. Inclusive, hoje eu ouvi de novo ela. Eu sozinha, né, aqui, a Hum, louca, porque eu queria ouvir na vozinha das crianças. E a bilíngue também eu gostei muito pela participação das crianças. Mas eu gosto de todas, eu gosto muito das histórias. E os meus filhos, o Lucas gosta muito das histórias com música, as histórias com música clássica. É a que ele sempre pede. Que eu gravei a do Lago dos Cisnes, a do Quebra-Nozes. Se eu não me engano, acho que é essa do meu que ele pede. E a Bela gosta da Casa Sonolenta e do Mais Papai. São as preferidas dela, que ela pede para ouvir. Meu marido coloca agora para ela dormir, quando ela ficar reclamando que ela quer aqui ficar comigo, e eu tô lendo com o Lucas, né, um livro longo, ele leva ela para outro quarto e bota essas para ela ouvir. Eu acho que a gente vai ter assim 2 minutinhos antes da gente ser derrubada. A Marcela está perguntando se os pequenos ouvintes sugerem histórias. Eu falei um pouco no início, eu recebo bastante sugestão de história. Nem sempre dá, mas muitas dá. bastante. Eu já li muitas histórias que os leitores sugeriram. Eu já li, por exemplo, a do Carteiro Chegou, foi um leitor que sugeriu. Eu já li tantas que os leitores sugeriram. Vai sair uma história. As minhas próximas 2 histórias foram sugestão e pedidos dos ouvintes, que é da Menina da Cabeça Quadrada e a do Guarda-Chuva que desenguarda-chuvou. São as duas de leitores que eu Olha só. adorei as histórias e vão sair em breve. Oi? Spoiler. Ó, tá Spoiler, falando aqui, spoiler. 1h40. 1 minuto e 30 agora que a gente tem pra Pois é, a acabar a gente tem que live. desligar Acho melhor. a gente tem que desligar porque senão vai te derrubar, você não vai conseguir salvar a live.
Gente, obrigada a Oi, todo não, mundo então que não. participou. Carol, obrigada. Adorei falar com você. Adorei a live. Nossa, muito amei também. Obrigada aí. Pois é. E é isso. Obrigada por Quem sabe aceitar um o dia a gente faz outra. convite. Quem sabe um É, dia a gente obrigada faz outra. Obrigada. também te amo, meu amor. Obrigada por dormir tarde hoje, né? É por um bom motivo. E obrigada a vocês todos que participaram e entre em Obrigada contato com a pela gente participação. pelos nossos canais, que a gente, com certeza. Isso. Beijo. É isso. Beijo, gente. Tchau. Tchau.